Nesta ocasião, apresento a você a parábola dos lavradores maus, relatada nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e que está situada na última semana antes da prisão e crucificação de Jesus Cristo. Ela ilustra a história religiosa de Israel e foi endereçada diretamente aos fariseus, aos mestres da lei e às principais autoridades eclesiásticas dos judeus de sua época. Eu quero recordar que parábola é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia no que diz respeito à língua portuguesa. Vamos ao texto de Marcos? Depois, Jesus começou a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. No tempo da colheita, mandou um servo para que recebesse dos lavradores a sua parte dos frutos da vinha. Mas os lavradores o agarraram, espancaram e o despacharam de mãos vazias. De novo enviou-lhes outro servo, e eles bateram na cabeça dele e o insultaram. Mandou ainda outro servo, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, o seu filho amado. Por fim, mandou o filho pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. E agarrando o filho, mataram-no e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Vocês ainda não leram esse trecho da Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular? Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? E procuravam prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles, mas temiam o povo. Então eles o deixaram e foram embora. Marcos capítulo 12, versos de 1 até 12. É prudente lembrar que a última semana de Jesus antes de ser preso e morto foi de confrontos diretos e pesados contra os principais da religião de Israel. Jesus nunca escondeu sua tristeza pelo fato das autoridades religiosas terem acrescentado ao longo dos anos tantas coisas à lei de Deus dada a Moisés que a invalidaram com as suas tradições. Mateus 15, 6. Além de imporem fardos pesados sobre os ombros do povo. Mateus 23, 4. E, contudo, viverem de forma hipócrita, não praticando o que exigiam do povo. A história se refere a um dono de terras que plantou uma vinha, cercou-a, construiu um lagar e uma torre e arrendou-a a determinados lavradores. Todos sabemos que vinhas não produzem do dia para a noite. São necessários vários anos para que as videiras cresçam e cheguem a frutificar. Enquanto isso, é necessário preservá-las e cuidar para que seu crescimento seja livre de pragas, ervas daninhas e até mesmo animais. Faz parte do contrato que o proprietário sustente os arrendatários durante o tempo em que não há colheita, não apenas com salário, mas também com os insumos necessários ao cultivo das plantas. É um investimento de longo prazo. Somente quando ocorre a colheita é que o proprietário terá lucro, e este será dividido com os arrendatários. Por esse motivo, os servos desse homem foram até os arrendatários em vários momentos para receber o que era devido ao seu senhor, mas como mostra a parábola, todos os que foram até a vinha saíram dela feridos, humilhados ou mortos. Por último, o homem mandou seu próprio filho na esperança de que fosse respeitado e reconhecido como legítimo dono. Entretanto, os arrendatários, talvez imaginando que o patrão tinha falecido e vendo seu filho chegando, podem ter pensado objetivamente em garantir a posse definitiva da vinha. A lei dizia que se não houvesse um descendente legítimo, a vinha seria deles. Isso requeria que ele fosse morto, mas não na vinha.
e sim fora, para que não houvesse problemas com as leis de posse. A parábola termina com a reação justa do proprietário, que utilizou seus direitos de dono da terra e expulsou os arrendatários e entregou a vinha a outros que o respeitaram. Na sequência do texto da parábola, Jesus citou o Salmo 118, versos 12 e 13, que certamente eles conheciam. Uma pedra que os construtores teriam considerado imprópria era, na verdade, a pedra apropriada que sustentaria toda a construção. O apóstolo Pedro considerou que a pedra é Jesus Cristo. 1 Pedro 2, de 4 a 8. Para quem o aceita, Jesus é pedra preciosa. Para quem o rejeita, Jesus é rocha de ofensa, de tropeço, de queda. Pela parábola, Jesus lembrou àqueles religiosos que eles eram os arrendatários maus e que Deus considerava a ele, Jesus, precioso e o escolhido para salvar todos quantos creem nele. Um último olhar para a parábola. Os lavradores não trabalharam na vinha? Certamente que sim, mas ignoraram que estavam sob contrato. Estavam cuidando da terra e da vinha que não era sua. Rejeitaram as instruções e cobranças do Senhor das terras para imporem as suas próprias ambições e pensamentos. E para isso agiram com violência até a morte. Quando alguém diz que a religião é instrumento de manipulação das pessoas, há alguma razão nessa fala. E não é apenas com a religião que se manipulam as pessoas. Porém, Deus revelou ao profeta Jeremias, no tocante à religião, que disse o seguinte: Eis que eu sou contra estes profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam: Ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem o meu povo andar errante. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem alguma, e eles não trazem nenhum proveito a este povo, diz o Senhor, em Jeremias 23, 31, 32. Em compensação, Deus declarou, no meio da nuvem, lá no Monte da Transfiguração: Este é meu filho amado, escutem o que ele diz. Marcos 9, 7. Ou seja, Deus nos deu tudo quanto precisamos para ser bem-sucedidos, e seu escolhido é Jesus Cristo. Não nos cabe criar nossas próprias concepções para a vida e desprezar o que Deus já estabeleceu. Não é prudente nem inteligente. Pense nisto.